As últimas notícias vindas de lá podem nos colocar em reflexão sobre o Supremo Tribunal Federal, nosso tão querido STF. Aparentemente, ele está tentando dar uma de esperto com uns recuos táticos para limpar a barra. Sabe o Alexandre de Moraes? Ele está arquivando uns casos, devolvendo uns trocados, mas será que isso engana alguém? Spoiler, não tá colando. E olha só, o buraco tá bem mais embaixo, com sanções nos Estados Unidos na mira, julgamento bombástico vindo aí e a população dando um sonoro não pra corte. Nos últimos dias, o Moraes deu uma aparente aliviada pra direita. Arquivou aquele inquérito do Bolsonaro sobre interferência na PF. Lembra que o Sérgio Moro jogou essa bomba em 2020? Pois é, a PGR disse que não tinha prova e ele engavetou. Teve também o caso do Eduardo Bolsonaro, que estavam investigando por supostamente incentivar atos antidemocráticos. Arquivou. E o Magno Malta? Teve os valores das contas desbloqueados, porque, olha só, não acharam nada que provasse que ele era o chefão de alguma milícia digital. Até o Rodrigo Constantino, considerado como fugitivo por Moraes, foi agraciado com a liberação de suas contas bancárias e bens, que há 2 anos estavam congelados para poder se tratar de um câncer lá nos Estados Unidos. Parece até que o STF está querendo dizer, olha, a gente é bonzinho. No caso da baleia versus Bolsonaro, que teria importunado o cetáceo, a PGR e Moraes também resolveram arquivar. Talvez a baleia até tenha direito a contestar esse arquivamento, mas não me parece que ela vá mover essa ação. Mas, peraí, ninguém caiu nessa ainda. No Gazeta do Povo, o cientista político Guilherme Carvalhido, lá da Universidade Federal de Pernambuco, já sacou o jogo. Isso é só para desarmar a narrativa de perseguição. Tipo, o STF tá vendo que o pessoal da direita não engole mais essa, e a gringa tá de olho também. Elon Musk chamando de censura, o New York Times e Financial Times fazendo em matérias pesadas, e vários etcéteras a mais. Então, eles tentam esses recuínos para acalmar os ânimos. Mas sério, acha que vai dar certo? E olha o tamanho do rolo que tá vindo do lado de fora. Os Estados Unidos estão preparando um golpe duro, a Lei Magnitsky. Sabe o que é isso? É tipo um castigo para quem viola direitos humanos. Bloqueia bens, bane de entrar no país, uma verdadeira morte financeira. E adivinha quem tá na lista? Moraes, outros ministros do STF, gente da PGR e até da PF. Fontes lá de Washington dizem que isso já está encaminhado, é irreversível. Trump e os republicanos não estão gostando nada do que estão vendo aqui. Tipo, prisões de deputados, bloqueio do X, o Musk já chamou o Moraes de tirano no Twitter. A coisa tá feia. É como se o STF tivesse cruzado um ponto sem volta. Esses arquivamentos podem até parecer um calma aí, galera, mas não apagam o que já rolou. A pressão internacional está pesando e o Supremo está tentando correr atrás do prejuízo. Alguns ministros já há muito tempo estão se fazendo de mortos. Não falam nada, não dão entrevistas e não aparecem, mas na hora de votar, acompanham Moraes nas penas de 17 anos para inocentes. Outros, como Toffoli, escondem-se sob a penumbra deixada pelos holofotes que se concentram em Moraes. Também não aparece e não fala nada, mas caladinho vai lá e anula multas, provas e o que mais estiver na frente dele que possam prejudicar os réus confessos pegos pela Lava Jato. Outro ministro, Fux, agora busca protagonismo fazendo emocionado discurso divergindo de Moraes, como no caso da Débora do Batom e do Bolsonaro. Mas, nesse último caso, apesar do discurso, vota com Moraes pela admissibilidade da ação. Será que ainda dá tempo para o Fux pular do barco furado? Só que o trem já saiu dos trilhos faz tempo. No final de abril, dia 29 e 30, vai rolar o julgamento do Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ele moveu lá uma ação para descobrir quem fraudou um documento da imigração que mostrava que ele tinha entrado lá, quando ele nem saiu daqui. Moraes prendeu ele por 6 meses por supostamente ter feito essa viagem. Agora a PGR também está acusando ele de ser peça-chave numa suposta trama de golpe depois das eleições de 2022. Dizem que ele escreveu uma minuta para virar a mesa.
A defesa nega, fala que não tem prova nenhuma. No caso da viagem, alguém, que a justiça americana diz já saber quem, fraudou documentos de imigração americanos para mostrar que ele tinha entrado no país. Quando deu alarido, foram lá e apagaram os registros. Pois é, se for comprovada qualquer participação nessa pastelada de alguma autoridade brasileira, configura-se como crime internacional. Pesado, viu? Se esse julgamento do Felipe por golpe de Estado e dos outros 33 acusados, incluindo Bolsonaro, for para frente e acabar em condenação sem base sólida, vai ser o caos. E todo mundo já sabe que caminha mesmo é para condenação. O advogado André Marcília já avisou, se isso acontecer é o fim da linha para a credibilidade do STF. Imagina o barraco que vai ser se chegarmos a esse final. Moraes, Zanin, Dino, Gilmar, Toffoli, todos na corda bamba. A direita, claro, não está comprando esse papo de recuo. O Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, mandou logo no Twitter: "Isso é teatro. Arquivam coisa pequena, mas a perseguição continua." O Roberto Jefferson, que está em prisão domiciliar, foi mais ácido ainda. Moraes quer posar de bonzinho, mas não engana ninguém. E eles têm um ponto, né? Os inquéritos grandes, tipo o do golpe de 2022, estão firmes e fortes, com Bolsonaro, Braga Neto e outros 32 na mira. E a população? Só 12% acha que o STF está fazendo um bom trabalho. 12%. Isso é tipo um atestado de falência. A população que tem mais do que 2 neurônios em funcionamento está de saco cheio. E esses gestos do Moraes não mudam o que todo mundo já sentiu na pele. A corte perdeu a mão e a confiança foi para o espaço. O STF, por outro lado, tenta se defender. Moraes já falou 1000 vezes que está protegendo a democracia contra milícias digitais, nazistas, fascistas e outros istas que ele possa inventar. Alguns, olhando para esses últimos recuos, podem até achar que arquivar caso sem prova é sinal de imparcialidade. Beleza. Mas quem acredita nisso com a rejeição batendo 88%? Os recuos podem até tentar apagar o incêndio, mas o fogo já está alto demais. Então, é isso. O STF está tentando se segurar, mas com sanções na porta, julgamento bombástico no horizonte e o povo virando as costas, parece que não tem mais escapatória. E para completar o circo, o navio do Moraes está ficando vazio rapidinho. Lembra dos juízes auxiliares e colaboradores que trabalhavam no gabinete dele? Aqueles que estrelaram as matérias de Glenn Greenwald e Fábio Serapião, publicados na Folha de São Paulo, no que ficou conhecido como Vaza Toga? Pois é, estão pulando fora um atrás do outro, tipo ratos abandonando o navio que afunda. Parece que até quem estava do lado de dentro sentiu o cheiro de queimado, ou a água batendo na bunda, e resolveu dar no pé. Será que eles sabem de algo que a gente ainda não viu? Ou é só o instinto falando mais alto? Fato é que o capitão Moraes está ficando cada vez mais sozinho na ponte, e o barco está fazendo água para todo lado. Então, é isso. O STF está afundando, os ratos estão correndo, e a gente fica aqui assistindo o desfecho. O que vocês acham dessa fuga em massa? Deixa aí nos comentários. Só se espera agora que, do outro lado da praça, tipo no Senado, alguém possa atropelar o Alcolumbre e botar ordem naquela casa, que já virou casa da mãe Joana faz tempo. O presidente do Senado até já veio com uma conversinha mole alegando que não é direito do Senado imiscuir-se nos assuntos do Supremo. Ele só se esqueceu que na Constituição, que valia no país até alguns anos atrás, consta textualmente que é dever do Senado sabatinar os indicados pelo presidente para ocupar cadeira no STF e, principalmente, fiscalizar a atuação da Corte. Nota-se que Alcolumbre ainda não leu a Constituição. E aí, o que vocês acham? Deixe aí os comentários. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado!